Esse filme da Anaconda 7 está péssimo, horrível. Vamos fazer uma análise aqui desse filme que eu não gostei. O Jack Black, ele vai estar como principal ator do filme. E o nosso querido Selton Mello, é isso mesmo, o nosso querido Chicó está aí no filme da Anaconda. O subtítulo já entrega tudo, que em vez de ser eu sou do Amazonas e lá tem, né, essa lenda da Anaconda e tudo mais, e pegar um filme que era praticamente suspense e terror e transformar ele no filme de comédia, aí não é pra qualquer um, não. O Selton Mello o Selton Mello lá do Auto da Compadecida, né, o Chicó, vocês sabem, né, o mentiroso. Espero que no filme ele não fale aquela frase dele, né? Só sei que foi assim, não sei, só sei que foi assim. Então nosso querido Selton Mello, ele tá bom no filme aí da Anaconda, junto com o Jack Black e outros atores aí que no decorrer da conversa eu vou falar pra vocês. E vão entregar pra nós como eu posso dizer, uma comédia, tá? É uma comédia, realmente é uma comédia o filme da Anaconda. Vão fazer em formato humorístico o filme, que era para ser um filme de terror, e vamos ver se vai ser um fracasso a bilheteria do filme Anaconda. Então eu sinceramente não gostei. O Selton Mello, ele vai ser ali uma espécie de guia, sabe? Conhecedor dos animais, da floresta. Mas eu acho que ele, como o pessoal tava falando, ele vai de arrasta muito rápido, vai sumir já. O principal ator ali é o Jack Black e ele é o ator principal de humor, né? Quem assistiu aquele filme do Minecraft, né? Eu assisti no cinema. Então sabe que ele é um grande ator de Hollywood. E claro que o Selton Mello vai aparecer poucas vezes. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, tá? Porque nos trailers do filme e tudo, você vai ver que o Selton Mello não aparece muito, cara. Não aparece muito. Essa foi minha análise sobre o filme. Espero que eu esteja errado. Espero que nos surpreenda, porque não é só eu. Muita gente está na espera desse filme Anaconda. E espero que ele surpreenda bastante aí nós telespectadores, o público que está esperando o filme Anaconda. O subtítulo é Você nunca brincou com algo tão grande assim, mais ou menos isso. É uma comédia, né? Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: quer saber? Hoje eu quero ser famosa, e decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a Anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês.
enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro. E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser e, sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de "eu sei o que estou fazendo", mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala: "eu consigo matar essa cobra", e 10 segundos depois vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia, Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente, como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de "tô só começando". Porque, sinceramente, a Anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta: "meu Deus, que cobra enorme", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa: "acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando. Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: "quer saber? Hoje eu quero ser famosa", e decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente.
é praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro. E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser e, sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de eu sei o que estou fazendo, mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala: eu consigo matar essa cobra. E 10 segundos depois, vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia, Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "Não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de tô só começando. Porque sinceramente, a Anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme
reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta: "Meu Deus, que cobra enorme!", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa: "Acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando. Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: "Quer saber? Hoje eu quero ser famosa", e decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: "Meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro". E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser, e sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de "eu sei o que estou fazendo", mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala: "eu consigo matar essa cobra", e 10 segundos depois vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos
onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente, como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de "tô só começando". Porque, sinceramente, a anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta "Meu Deus, que cobra enorme", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa "acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando. Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: quer saber? Hoje eu quero ser famosa. E decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro. E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser, e sinceramente, se deixassem,
ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de "eu sei o que estou fazendo", mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala "eu consigo matar essa cobra", e 10 segundos depois vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia, Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "não entre" e pensa, talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de "tô só começando". Porque, sinceramente, a Anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta "meu Deus, que cobra enorme", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa "acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando. Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: quer saber? Hoje eu quero ser famosa. E decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional.
E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro. E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser e, sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de eu sei o que estou fazendo, mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala: eu consigo matar essa cobra. E 10 segundos depois, vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia, Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "Não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente, como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de tô só começando. Porque, sinceramente, a Anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta: meu Deus, que cobra enorme, mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa: acho que eu não devia estar aqui. Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: quer saber? Hoje eu quero ser famosa, e decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda,
os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro. E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser, e sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de eu sei o que estou fazendo, mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala: eu consigo matar essa cobra. E 10 segundos depois, vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia, Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "Não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim, continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois, tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente, como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de tô só começando. Porque sinceramente, a Anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente
A floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta: "Meu Deus, que cobra enorme!", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa: "Acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando. Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: "Quer saber? Hoje eu quero ser famosa", e decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: "Meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro". E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes, nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser, e sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de "eu sei o que estou fazendo", mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala: "eu consigo matar essa cobra", e 10 segundos depois vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim
continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente, como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de "tô só começando". Porque, sinceramente, a anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta "Meu Deus, que cobra enorme", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa "acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: quer saber? Hoje eu quero ser famosa. E decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar num barco condenado, guiado por um cara que claramente não era normal. Tudo isso enquanto tentava capturar a cobra mais falsa já feita em CGI dos anos 90. Uma cobra que parecia ter sido renderizada por um estagiário em um computador com Windows 98 rodando no limite. Mas tudo bem, porque no universo da franquia Anaconda, o impossível não só acontece, como ainda te dá tchauzinho. A cobra pula, pula. A cobra pega fogo e não morre? Lógico que não morre. A cobra atravessa uma cachoeira como se fosse um foguete? Claro que sim, porque gravidade no mundo de Anaconda é apenas um detalhe emocional. E sempre tem um personagem que acha que consegue vencer a cobra com uma faca de cozinha, como se estivesse cortando um pão francês, enquanto a serpente olha para ele como quem pensa: meu querido, nem começa que eu tenho séculos de experiência te engolindo por inteiro. E aí vem as continuações, porque Hollywood não sabe perder a oportunidade de ganhar uns trocados em cima de uma cobra psicopata digital. Em cada sequência, eles aumentam o tamanho da bicha como se fosse Black Friday de esteroides. No segundo filme, a cobra já parece um pneu de trator gigante com olhos. No terceiro, ela já tá maior que o próprio orçamento do filme. E sempre tem aquelas cenas onde o pessoal corre desesperado, enquanto ela vem atrás, como se estivesse no modo turbo do Mario Kart. A cobra dessas franquias não só corre, como faz curvas fechadas, dá cavalo de pau, atravessa paredes
nada mais rápido que lancha, escala árvores, entra em helicóptero, abre portas se quiser e, sinceramente, se deixassem, ela provavelmente pediria Uber para chegar mais rápido até você. E os personagens desses filmes são um espetáculo à parte. Sempre tem o cientista maluco que acha que pode domar a cobra. Sempre tem o aventureiro com cara de "eu sei o que estou fazendo", mas claramente não sabe. Sempre tem a mocinha que tropeça nos próprios pés e quase vira sobremesa. E sempre, invariavelmente, aparece aquele cara durão que fala "eu consigo matar essa cobra", e 10 segundos depois vira chiclete biológico espremido em espiral. Mas o melhor é que em toda a franquia, Anaconda existe pelo menos um personagem que toma todas as decisões erradas possíveis. É o tipo de gente que vê uma placa escrita "não entre" e pensa: talvez queiram dizer que eu devo entrar com pressa. E claro, ele entra na floresta, vê rastros gigantes, ouve barulhos monstruosos e mesmo assim continua como se estivesse indo comprar pão na esquina. E depois tem aqueles roteiros maravilhosos onde a cobra aparece do nada, dá um bote que atravessa 3 quilômetros em meio segundo, engole a pessoa, arrota e vai embora tranquilamente como se tivesse acabado de comer um petisco leve. E não importa o que aconteça, podem atirar, explodir, queimar, eletrocutar ou jogar a cobra no espelho d'água do diabo. Ela volta, sempre volta, mais forte, mais turbinada, mais cínica, mais com cara de "tô só começando". Porque, sinceramente, a Anaconda da franquia tem mais vidas que gato, mais resistência que tanque de guerra e mais disposição que muita gente que tenta começar a academia na segunda-feira. E agora, com esse filme novo que chega em dezembro, você já sabe o que esperar. Muita gritaria, gente correndo, decisões idiotas, CGI que provavelmente vai tentar esconder a textura de borracha da cobra. E claro, uma anaconda ainda maior, porque aparentemente a floresta virou academia de monstro e ninguém avisou. Mas a melhor parte da franquia não é a cobra. É como todo mundo no filme reage a ela como se fosse comum ver um bicho de 40 metros passeando no quintal. O povo olha e solta "meu Deus, que cobra enorme", mas fala com a mesma energia de quem vê um preço ruim no mercado. Ninguém entra em pânico direito. Ninguém pensa "acho que eu não devia estar aqui". Ninguém liga para a polícia, para o exército, para a NASA. Nada. Eles só continuam andando pelo mato como se estivessem participando de uma excursão escolar. E a cobra só observando, cansada, entediada, pensando. Na vastidão ridiculamente dramática da Amazônia, onde Hollywood insiste em fingir que tudo quer te comer vivo, nasce a saga mais exagerada já criada sobre uma cobra que aparentemente acordou um dia pensando: quer saber? Hoje eu quero ser famosa. E decidiu perseguir todo mundo como se estivesse atrasada para o próprio filme. Porque, claro, na franquia Anaconda, os humanos não precisam fazer sentido, e a cobra muito menos. Aliás, a anaconda dos filmes não é uma serpente. É praticamente um ônibus articulado de escamas, um trem-bala com alma, um monstro turbinado que cresce de um filme para o outro como se estivesse tomando suplemento proibido na Academia da Selva. Se você viu o primeiro filme, lembra daquele pessoal que decidiu entrar